Prepara-se para ir à polícia. E eu creio que já era um menino grande, talvez uns 7, 8 anos, comecei a ouvir falar de Caxias e de Peniche. E até de outras coisas que tinham acontecido. Uma vez em Vila Franca meteram as pessoas na Praça de Touros. E também ouvi falar das eleições de Humberto Delgado. Foram acontecimentos que marcaram, penso eu, muita gente daquela altura. Mas eu não tinha consciência do que se tratava. Mais tarde eu acabei a 4ª classe. Eu sou de uma região agrícola, de Vila Franca, de Cachoeiras. Todos os meninos e as meninas da minha idade não iam estudar, eram poucos, 2 ou 3, grande maioria, depois continuava a ajudar os pais na agricultura. E quando tínhamos aí 13, 14 anos, vinhamos trabalhar. As raparigas vinham para trabalhar como costura, para as alfaiatarias, para empresas assim de trabalho feminino. E eu vim trabalhar para uma tipografia. Ajudei o meu pai ainda na agricultura, para ter ovelhas e tal, já aos 13 anos fui trabalhar para uma tipografia. E eu, quando cheguei à tipografia, notei um problema, é que eu dava erros. Os tipógrafos não podiam dar erros, eram compositores manuais, encadernadores, impressores, e uma das coisas eram pessoas esclarecidas e, sobretudo, no toca à gramática, eram bons naquilo. Então senti-se uma certa atrapalhação. Comecei a ir à biblioteca de Vila Franca, levantar livros e ler, recordo-me ler os Gabeus, os Avieiros, do Muro Branco, os livros de Rodoli, e quase todos, e outros de autores portugueses. E nessa altura também decidi inscrever-me na escola à noite em Vila Franca, Escola Técnica Industrial. Foi para mim muito importante. Os tipógrafos eram uma classe esclarecida, já não trabalhavam no 1º de Maio. Depois fazíamos um convívio, não faziam jornadas combativas, mas havia um convívio entre eles, pronto, e não trabalhavam. Era uma classe que, nesse sentido, era única a que fazia isso, os tipógrafos e os fotógrafos. E depois, na escola à noite, foi muito importante, porque em Vila Franca havia uns jovens que trabalhavam naquelas empresas todas ao longo, desde Alenquer até à Póvoa de Santaria, Magas, oficinas de material aeronáutico, o Cimentejo, a Soda Póvoa. Então, conheci jovens de muitos daqueles sítios e nós tínhamos coisas em comuns. Passar a noite... Começámos muitas vezes a reunir, a fazer reivindicações, porque nós começávamos a trabalhar nas empresas de manhã até às 6, 7 horas, tínhamos aulas das 7 às 11 e queríamos tomar uma refeição ao fim do dia, e tinha que ser a cantina da escola. E começámos a fazer reivindicações desse tipo, não pagar propinas, não queríamos pagar as propinas, queríamos ter uma biblioteca na escola. Conseguimos fazer um movimento muito interessante, até que chegámos a eleger delegado de história, mas aquilo foi assumido alguma politização e depois confrontámos com a direção da escola. Mas foi muito importante para aqueles jovens que também nas empresas onde trabalhavam conheciam situações dessas, de haver operários esclarecidos que queriam fazer bibliotecas, que falavam com os mais novos, chamavam a atenção para os regimes de trabalho, para os horários dilatados, para a falta de condições. Nesta altura houve uma coisa importante, iniciou-se em Portugal a Semana Inglesa. Todas as pessoas que trabalhavam ao sábado passaram só a trabalhar ao sábado até à hora do almoço. Mas nós, os aprendizes, os rapazes, tínhamos que trabalhar de tarde. Eu recordo-me que ficava de tarde a limpar as máquinas, os tinteiros das máquinas, limpar o chão, o óleo das máquinas, tudo aquilo. Só depois é que saíamos. Portanto, nós tínhamos uma situação bem mais difícil nesse sentido. Portanto, fui tomando consciência disso tudo ao mesmo tempo. Fomos, e havia amigos que falavam comigo, a certa altura houve um que me deu um avante. Eu achei muita piada aquilo, porque o avante falava das lutas dos pescadores, dos ferroviários, até dos movimentos de libertação e congressos que se realizavam internacionais. É tão interessante, sempre ouvi falar disto, mas com esta linguagem, com este pormenor e com esta informação, nunca consegui. Então foi tomando assim consciência política da situação em que vivíamos. A certa altura também entre nós, nos nossos convívios, começámos a cantar as cantigas do José Afonso, do Adriano, e havia às vezes lá alguns que traziam um abaixo-assinado para a libertação dos presos políticos ou contra a guerra colonial e diziam, nós temos que criar um movimento para todos os jovens poderem votar a partir dos 18 anos. Então houve coisas neste tipo, aproveitávamos as condições legais e semi-legais para nos juntarmos, muitas vezes até organizávamos campeonatos de futebol, convívios, era a forma de nós falarmos sobre política. E a certa altura houve outro acontecimento muito marcante na minha vida e em toda esta região, foi as cheias de 1967. Ou foi uma coisa muito dramática.
Eu trabalhava em Vila Franca na tipografia, estudava à noite e na altura até tinha um quarto alugado em Vila Franca. Eu recordo quando levantei de manhã, havia uma altura de lama, tudo aquilo, e depois comecei-me a perceber que o que aconteceu foi aqui uma tromba d'água, né? E uma corrente fria vindo do norte, outro de quente do lado do norte da Europa, outro daqui do lado da América, chocaram-se aqui, creio que frente ao Estoril, então foi caiu muita água e, sobretudo, havia muitas barracas, havia junto a estas ribeiras de Algés, de Afundo, do Rio Trancão, em Alverca, em Lhanda, Vila Franca, o rio que vem da Ruta dos Vinhos até à Val do Carregado, o rio que vem de Alenquer, tudo isto, a quantidade de água foi enorme, enfim, muitas dessas barracas foram, muitas dessas coisas. E no Carregado, junto à Ponta Coraça, havia um gradeamento e as coisas, as árvores, as coisas começaram a fazer uma empilhagem, formou uma barreira muito grande, então formou-se um mar de água e um lugar das quintas ficou todo debaixo de água. Havia familiares meus que viviam lá, morreram, portanto, foram centenas de pessoas. E a certa altura percebi-me, quando chegou às 400 pessoas, o regime correu com os jornalistas, não queria informação, procurou, porque foram muitos mais mortos. E aquilo chocou-me muito, não só a situação em que as pessoas viviam em barracas, a situação dramática de pobreza que havia, mas também esta coisa de ocultar a informação e saber-se o que se passou. Então, na altura também aqui, muitos jovens se mobilizaram. Recordo-me aqui no Instituto Superior Técnico, fechou, e a associação, que era muito forte, mobilizou todos os jovens para Alenquer, para aqueles sítios todos, para Vila Franca, limpar os corpos, limpar as casas. Isto foi muito chocante para mim e tomei, de facto, a perceber melhor da natureza do fascismo. Na altura já havia uma outra coisa, que era a guerra colonial. A guerra colonial atingiu-nos todos. Todos os jovens eram chamados para a guerra colonial. Para Angola, para Moçambique, para a Guiné. Então isto era uma coisa, nós aqui revoltámos contra a guerra, mas a guerra, sabíamos que outros países já que tinham dado a independência, o continente africano tinha sido todo ele colonizado e só agora regressava às colónias portuguesas, porque é que o governo português não avançava com outra solução? Então criaram-se diversos movimentos de opinião contra a guerra colonial. E foi um fator novo também, e muito aguerrido dos jovens lutaram contra a guerra. Alguns fugiam, iam para o estrangeiro, criavam até lá comissões de contestar a guerra e de solidariedade com os presos e exigindo a libertação dos presos. Outros aqui, a opinião dos jovens progressistas aqui, que era o meu e dos jovens comunistas, era fiquemos na tropa e lá continuemos também esse combate, mobilizando, consciencializando, porque se a gente for embora o fascismo está mais à vontade, encontrar a inconsciência dos outros e nós temos que lá travar essa batalha. Foi muito importante porque próximo do 25 de Abril havia já muitas comissões de jovens em muitos quartéis e ajudaram, não é por acaso, todos os jovens aderiram ao 25 de Abril, quando Salgueiro Maia disse quem quer ir e ninguém disse que não queria ir. Então, esse fator da guerra foi muito importante e na altura houve outro acontecimento. Nos anos 1967, o Salazar cai aqui no Estoril, próximo de Estoril, aqui em Lisboa, e bate com a cabeça e fica sem condições para governar. E passado um mês ou dois é substituído por Marcelo Caetano. Tudo isto é discutido depois, publicamente. As pessoas nas tabernas, porque não havia muitas tabernas, muitos cafés, e as pessoas, caiu o ditador, agora é que vai ser. Havia esta esperança, isto era tudo muito comentado. Entra o Marcelo Caetano, com aquelas conversas muito família e tal, enganou um conjunto de pessoas, ficaram, porque a repressão veio logo a seguir. Entretanto, há um aspecto marcante aqui, na minha vida, dos jovens da minha geração, foram as eleições em 1969, que a oposição democrática aproveitou, porque tinha havido o segundo Congresso de Aveiro, aproveitou para desenvolver uma grande campanha de massas, né? Reunir os jovens, as mulheres, nas empresas, fazer grande campanha, fazer comícios, inscrever as pessoas nos cadernos de recenseamento, tudo aquilo foi uma grande chapelada, mas foi uma grande campanha de esclarecimento. Logo a seguir essas eleições começou a repressão, fim de 69, 70. E depois há outras coisas marcantes a seguir, que é em 1970 matam o Eduardo Mondlane, dirigente da Frelimo. Depois, a seguir, matam o Amílcar Cabral, que era uma coisa que nós falávamos muito entre nós, jovens, porque o Amílcar Cabral dizia que a luta é comum, é dos portugueses e nós, africanos. O nosso inimigo é o fascismo, é o comunismo. Então era uma referência cultural também da oposição. Isso tocou-nos muito. Nessa altura, a luta já era muito grande. Já nos anos 70, há uma coisa que pouca gente sabe. A fuga de Caxias, porque temos a falar de Caxias, foi muito importante. Libertou um conjunto de pessoas que já eram quadros preparados, pessoas que tinham passado algumas vezes pela cadeia, pessoas bem formadas. E depois coincidiu também com a grande fuga de Peniche.
é que foi para aí cerca de 20 quadros do Partido Comunista, foram muito importantes. Esta gente juntou-se num 5º congresso, creio que nos anos 65, 66, e definiu o rumo à vitória. Aliás, está um livro de Álvaro Cunhal que se chama Rumo à Vitória. E disseram, o governo não cede, o fascismo não cede, nós temos que desenvolver a luta em todos, a luta dos jovens trabalhadores, dos jovens estudantes, das mulheres, dos sindicalistas, nas empresas, até nos quartéis, o movimento intelectual, o movimento dos escritores, o movimento dos professores, e de facto isto o movimento de solidariedade com os presos, portanto, isto foi em todo lado, e mesmo os estrangeiros, jovens que tinham emigrado, eram-se a criar comissões de solidariedade, anunciando, houve mais rádios a transmitir diretamente para Portugal, isto foi tudo muito, muito, muito forte. E também o apoio aos movimentos de libertação, conjugando estas lutas. Não é por acaso que nasce a CGTP em 1970, nasce o movimento democrático das mulheres, o movimento dos jovens trabalhadores e, sobretudo, dos jovens estudantes. Tem uma força incrível. Desde 1962, os jovens estudantes, muitas vezes, logo no início do ano escolar, avançam para lutas tremendas. Param tudo, param as universidades, em que os ministros são demitidos, em que o governo tem que se... Ou o governo aparece com os gorilas e com os cães e com os polícias, tudo isso, como aconteceu em muitos sítios. Portanto, a luta vai endurecendo. Temos na fase já da crise geral do fascismo, nos anos 70, pronto. Até porque, a certa altura, o governo já não tem oficiais que cheguem para comandar o exército, tem que promover jovens alferes a capitães para poderem comandar. E os outros que lá estavam há mais tempo, que tinham passado para a academia, para a formação militar, ficaram um bocado chocados com aquilo, terem outros tão jovens, terem as mesmas condições. Iniciaram-se um ciclo de reuniões, sobretudo na Guiné, onde eles tomam consciência. Há um decreto do governo, na altura do Sá Miranda, o ministro, teve que... O decreto foi anulado, o ministro foi demitido, mas os jovens que estavam na guerra colonial disseram, não, mas isto não chega. Agora temos que... O governo tem que ir ao ar. Então foi quando se generalizou as reuniões do movimento das Forças Armadas. Fizeram depois aqui em Portugal diversas reuniões, até se deu o 25 de abril. Eu, na altura, enfim, já não assisti a esta parte, eu já estava ligado, entretanto, e eu aceitei, fui convidado para pertencer ao Partido Comunista Português, e eu, como era muito dinâmico na escola técnica, eu trabalhava depois em Alverca, nos OGMA, conheci muitos jovens e trouxe muitos jovens, ajudei a construir células, organismos do partido nessas empresas todas, porque o partido, entretanto, envelheceu, muitas das pessoas foram presas, eram rapidamente a PIDE fiscalizada, porque havia agentes da PIDE e bufos em todo o lado, em todas as empresas, em todas as escolas, em todas as terras, e essas pessoas já estavam queimadas, tinham dificuldade. Então o partido fez bem, arranjou estes jovens, a malta que não estava tão queimada, e deu-lhes. Portanto, eu os trouxe muita gente, ajudei, portanto, eu era muito ativo nesse sentido, já estava em contacto com pessoas da direção do Partido Comunista Português que viviam na clandestinidade, já estava essa. Ao mesmo tempo, eu pertencia ao movimento democrático que realizou as eleições, que fazia estas reuniões abertas, esses comícios, falando das eleições, dos direitos democráticos, e estava ligado muito a um movimento da juventude, que na altura ainda não era o movimento da juventude trabalhadora, era um movimento que envolvia jovens trabalhadores e jovens estudantes, e nós juntávamos junto para fazer convívios, para cantar José Afonso, convidávamos cantores, e na altura até houve uma coisa interessante, eu quando trabalhava em Vila Franca, eu e uns amigos meus organizámos uma coisa que se chamou o 34, era uma casa em Vila Franca, que estava ligado ao Padre Meniz, era um bairro do Padre Meniz, de uma associação que ele geria, e nós ali éramos sobretudo jovens trabalhadores, Joaquim Alberto, Afonso, eu, diversos, começámos a ir para lá, dormíamos lá, era a nossa casa, então às sextas-feiras fazíamos grandes convívios, chegou a lá ir o Fanhais, chegou a lá ir, portanto, muita gente a cantar. À sexta-feira fazíamos grandes convívios e aquilo era um pouco dali. As pessoas saíam dali, os jovens ficavam dali com uma força. Depois, nos outros dias, iam para as suas terras, iam para as empresas e também cantavam aquilo. Venham mais 5, ou aquelas cantigas do José Afonso, do Adriano. Discutíamos assim publicamente as coisas. Isso foi muito importante. É uma espécie daquelas repúblicas de Coimbra, simplesmente em vez de ser estudantes, era uma república de jovens trabalhadores. Teve uma influência muito grande em toda esta zona. E na escola técnica, as pessoas depois passaram quase aí todos os dias lá, a porta estava quase sempre aberta, vinham do emprego, iam lá ao 34, portanto a PIDE acompanhava, mas não esperava que a partir dali a consciência se elevasse tanto, né? Depois um conjunto de ações em Vila Franca, o 1º de Maio, outras manifestações que fizeram, foi dali que partiram, portanto a partir de certa altura foi muito importante. Eu, quando fui preso, apanharam-me lá, tenho muitos papéis, não consegui porque tirar as coisas a tempo, portanto, apanharam um conjunto de papéis. Onde é que foi sobretudo nas ações ligadas às células do Partido Comunista Português que ajudei a desenvolver com outros amigos, e foi neste movimento unitário, no movimento da oposição democrática, dos jovens trabalhadores, que eu desenvolvi muito a minha atividade. E a partir de certa altura, o que é que aconteceu? A partir de certa altura, as coisas eu já estava muito
tinha muita responsabilidade e o meu partido disse-me, pá, tu não podes continuar, eles qualquer dia prendem-te e fica, é muita coisa que tens que passar para a clandestinidade. Mas eu estava na tropa na altura, porque trabalhava em Alverca, íamos fazer 2 meses de trabalho, estava na Carregueira. E nessa altura foi preso um clandestino que era dirigente do partido, que traiu. Portanto, eu estava na Carregueira e a certa altura, quando jurei bandeira, foi mesmo no dia que jurei bandeira, no dia 30, no dia 1, fui preso. Fui preso e depois soube porque ele traiu, denunciou tudo o que sabia. Foram presos mais pessoas. Então foi assim, foi o motivo imediato da minha prisão. Não foi por aquilo que eu desenvolvia, também já na tropa e no quartel com outros jovens, fazíamos muita coisa lá, coisas muito interessantes entre os jovens. Aliás, eu, quando fui preso, fui metido lá numa cela, o comandante do meu pelotão veio dizer, José Pedro, eu posso soltá-lo, mas fiquei preso, o que é que você quer? Era um homem já com uma consciência também muito... E apercebia-se da minha atividade no quartel e dos outros jovens contra a guerra, quando eles queriam fazer palestras, pedíamos a palavra e contrariávamos aquilo que dizíamos, dizer que os jovens africanos e nós somos irmãos separados, mas a guerra não interessa a ninguém. As nossas coisas eram muito vivas, a nossa argumentação, e, enfim, eles abanavam-se também. Então fui preso no dia 30, não, no dia 1 de julho de manhã. Fui cercado por espingardas, está preso, levaram para... Disseram que tinha sido uma ordem da direção do Exército, daqui da região de Lisboa. Depois foi, a cerca de 1 dia, foi lá pedir-me buscar, e quando foi buscar uns jipes, eram 2 jipes, todo o meu pelotão juntou-se à porta com o braço no ar. Porque quando se está na tropa, às vezes as pessoas são conhecidas não por nome, mas pela terra. Eu era o Vila Franca. Vila Franca. E aquilo foi, para mim, foi extraordinário, porque viu que havia uma solidariedade muito grande. Depois cheguei a António Maria Cardoso, que era a sede da PIDE em Lisboa. Procuraram saber quem eu era, não é? Tiraram aquelas fotografias nos seus ângulos, que são as fotografias clássicas, conhecidas, e começaram a fazer perguntas. Então, agora tens de explicar, pertence ao Partido Comunista Português, fazes não sei o quê. E eu recusei-me, disse, eu não quero responder, então voltas cá amanhã. Levaram-me para Caxias. Então, começa o meu período de Caxias, onde passei 23 meses. Meteram uma sala de isolado, tiraram tudo o que havia, de relógio, anéis, coisas assim. E no outro dia trouxeram-me para António Maria Cardoso, logo assim de manhã, para uma sala, onde havia uma secretária, 2 cadeiras, e começaram a fazer perguntas, logo de manhã. Eu disse que não tinha nada para esclarecer, e a certa altura, já ao fim do dia, tiraram uma cadeira. E eu disse, então, a partir de agora, não como. E estive assim durante 6 dias. Mas ao fim dos 5 dias já estava muito... queriam meter um tubo, queriam meter leite. Esperneei, não conseguiram fazer aquilo, depois mandaram-me novamente para Caxias, para dormir uma noite. Durante esses 6 dias, 6 noites, houve muita provocação, ainda me agrediram, assim, pronto, mas foi mais insistir, tens que falar, assim. Nunca me deixavam dormir, faziam um barulho com umas moedas em cima da mesa, havia uns barulhos, que de vez em quando assim, mandavam-me copos de água e tal. Aquilo era muito doloroso quando chegava às 3, 4 da manhã, era uma coisa horrível. Não sei se havia uma maior intensidade de luz na sala, já não me perdia. Mas sempre ouvi dizer que quando os meus companheiros tinham sido presos, estavam 3, 4, 5, 7 dias e tal, assim, estava 6 dias sem fogo, já passou, já foi. Então, puseram-me em Caxias, no outro dia tive uma visita com a minha família, eu procurei ir alegre, porque se eu fosse quem baixo, queriam dizer, ele já não consegui suportar, fui alegre, portanto resistente, assim, bom vida. Mas então trouxeram-me logo assim que acabou a visita, trouxeram-me novamente para Lisboa. Tive mais 6 dias e 6 noites na António Maria Cardoso, aí já foi mais duro, já me agrediram muito, com ameaças diversas, muitas provocações à namorada, à família. A certa altura, recordo-me também, assim, já na 4ª, 5ª noite, eram para as 6 da manhã, o dia estava quase a abrir, trouxeram-me um conjunto de fotografias. Sim, estás aí armado de herói, estás a ver, tens aqui os teus camaradas todos, E eu olhei, deixa-me, eu conheci-os todos, não conheço ninguém. Não conheço ninguém, isto de facto foi muito brutal para eles, não é? Então, como agrediram-me logo muito, nesse dia foi uma coisa... Então, tive até estes 6 dias e 6 noites, mandaram-me novamente para Caxias. Eu disse, já são 12 eu não conhecia assim, pronto, deve ter parado.
Depois tive uma semana sem nada. Passada uma semana, levaram-me 2 dias para Caxias, para o Reduto Sul. 2 dias e 2 noites. Depois terminou, sim, pronto, está, terminou. Não, depois no dia 7 de agosto, até ao dia 26, durante 21 dias, levaram para a sala de interrogatórios. Tive 21 dias na sala de interrogatórios no Reduto Sul. Foi quando foram transferidos os interrogatórios de Lisboa para o Reduto Sul. Não tive durante os primeiros 8 dias, foi muito para a cadeia, estava todo negro, todo negro. Havia um médico que vinha todos os dias, vinha medir a tensão, vinha o enfermeiro pôr-me pomada nas coisas. Não? Cheguei a ter assim a cabeça toda, não conseguia rodar, os olhos não conseguiam quase abrir, eles até para as orelhas rebentavam-me, deram muita pancada nas canelas, muita coisa, tenho muitas coisas ainda no corpo, muita pancada. E a certa altura parecia estava inchado, os pés, os sapatos já não cabiam, já andava descalço. Ao fim da quinta noite aconteceu uma cena brutal, encheu-se a sala de pedidos, eu contei, eram 18, na minha opinião eram 18. E houve dois inspectores, o Tinoco e o outro, diziam, então, falas ou não falas? Então houve um que puxou um cavalo marinho, tinha assim entre as pernas, era uma fita de cabedal. Aquilo parecia o circo, quando faz... Bem, e a gente não sabe, aquilo cai, ele devia ser mestre naquilo, apanhou muitas vezes nas costas, a roupa ficou toda cortada, queimada. E depois, como não me tiraram aquilo, no dia seguinte estava tudo já com postelas agarradas às costas. Fiquei durante muito tempo com marcas nas costas. Foi uma coisa brutal. Mas ao fim de uns dias, ao fim do 8º dia, 9º, eu estava mesmo perdido. Eu já não sabia onde estava, batia muito com a cabeça na parede, não sabia que se era uma sala. Via assim, de vez em quando, com mais clareza, via que havia ali uma janela, mas depois via janelas em todo lado, olhava ao chão. Era um filme completo que não conseguia perceber onde é que estava. E eu devia estar já muito desnorteado, eu já urinava sangue naquela altura, porque eles davam muitas joelhadas. Havia uma brigada, um grupo que entrava 2 em 2 horas, que batiam, empurravam contra a parede, puxavam por os cabelos. Desculpem, só. Puxavam por os cabelos e davam muitas joelhadas, sobretudo aqui em zonas. Eu um dia estava a fazer xixi e eles viram, portanto, o meu xixi era vermelho mesmo, das dores nos rins. Depois, ao fim desses 8 dias, trouxeram então um colchão, puseram lá um canto e deitaram-me ali. No outro dia, acordei-se espantado, estavam dois espíritos de cada lado, estavam-me a acompanhar, mandaram-me levantar, depois tive mais 11 dias e 11 noites seguidas. Portanto, tive 23, teve uma interrupção, 21 e tive uma interrupção. Mas foi muito louco, pois muita pancada. Eu estava a dizer, depois esses 2 espíritos, sempre que estavam de serviço, eles não paravam um minuto. Eram pareciam cães ravosos, puxavam-me pelos cabelos, pelo nariz, cuspiam-me na cara, empurravam-me, chamavam-me todos os nomes, vende pátrias, tu não sei o quê, isso é uma coisa, fala. E aquele era assustador. Eu recordo-me que uma vez antes do fim de semana, eles dizem, pai, eu tenho programado com a minha mulher ir passear, se eu tiver que vir para cá, eu mato-te. Se tu não falas, se eu tiver... E eles tiveram que cumprir esse fim de semana, mais outro fim de semana. Bem, parecia um caso, até se babavam, que era uma coisa, socos de um lado do outro. E a certa altura entrava alguém e dizia, pá, chega, devia ser assim, porque eu já estava todo cheio de sangue, a minha cara, era tudo, que era uma festa. Era socos, não era a brincar, era mesmo a sério. Eles sabiam a parte onde dar. Os meus braços estavam, parecia que tinha gangrena. Aliás, chegaram-me a despir todo, fiquei em cuecas e besuntaram todo o enfermeiro com iridoide, com pomada, fiquei todo branco, porque estava todo uma coisa. E assim, no final no final do período, eu já estava pronto, não sabia. Eu sei que a certa altura eu já falava, dizer, então mãe, não sei o quê, e eles riam-se muito, portanto, eu estava-me a passar, acho que se aquilo prolonga mais eu morria, porque já estava no final. Eu a certa altura pensei, mas eu falar nunca, até tinha pensado a certa altura, se eu vi que as coisas estão a fraquejar, eu corro para a parede, dou uma carolada e pronto, e cai, portanto, eles têm que, se eles não param com isto, eu tenho que parar por mim, né? Tinha isso. Mas eu já devia estar, ele devia-me pensar que eu já devia estar a passar por uma outra fase, se que se prolongasse eu não, porque eu sentia que já não, tudo aquilo já não era, já estava no outro mundo, já não conseguia ver nada, era uma alucinação completa, já não sabia. Eu acho que se tivesse falado era um frangalho, eu tinha ido logo para o estrangeiro, que eu não conseguia, acho que é um problema também
E depois, aquilo foi muito louco, eu às vezes beliscava-me. Eu recordo-me de estar nos interrogatórios, uma coisa gira. A volta a Portugal começou e acabou, e eu sempre dentro da sala de interrogatórios. Eles tinham um rádio que ouvia, eu recordo, o corredor a subir a Serra da Estrela, e eu dizia, eu sou um deles, estou aqui a pedalar. E sempre perfeitamente ingênuos, mas aquilo dava-me força. Eles iam de chegar lá acima e eu também ia de chegar lá acima. São coisas muito, muito fortes, muito... Servia-me destes pequenos exemplos desse registro do corredor a subir, e eu estava ali, era uma prova também, eu não podia, faltava, ele também faltava. Ele era 1 hora, e eu era não sei quanto, não sabia contar, mas pá, é mais um dia, pá, 7, 8, pá, mais um dia, pá, isto há de acabar, porque eu sabia que os outros eram 7, 8 dias, mas 11 dias, estar 21 dias numa sala de interrogatórios, eu não conhecia ninguém. Então depois levaram-me, eu recordo-me, levarem-me assim por baixo dos braços, mas eu depois já não sei mais nada. Sei que acordei depois no outro dia, já em Caxias, no Reduto Norte, em cima de uma cama, assim a meio da tarde. Eles vieram, depois o guarda veio dizer, então, vovô, quero comer. Eu depois no outro dia de manhã houve um guarda que havia um corredor em Caxias, lá em cima, no 3º andar, que era a zona das celas, onde estávamos isolados. A última cela era o barbeiro. Era guarda, estava ali, mas era o barbeiro. Eu recordo dele me vir buscar e sentar-me lá na cadeira e com uma tesoura começou primeiro a cortar a barba, tanto de pôr a lâmina. E dizia, epá, você passa tanto tempo lá embaixo. Os outros já desceram todos. Isto foi muito importante para mim. Os outros, quer dizer, aqueles que foram presos comigo, já tinham passado a regime normal, mas eu estava... De facto, isto foi uma barbaridade, 33 dias e 33 noites, recordo depois quando passei para regime normal, os meus amigos disseram, pá, isto é não sei quantas horas, quase 1000 horas que passaste, foi uma coisa incrível. Fiquei, pronto, ao mesmo tempo foi muito importante, eu nunca abri a boca, nunca denunciei ninguém. Eu tinha já muita responsabilidade. Eu já recebia naquela altura quase 300 avantes clandestinos. Isto é uma coisa que não sei se hoje se vende no Conselho de Vila Franca, 300 avantes. Era uma coisa, eles sabiam disto, não é? Eu tinha mais responsabilidade de quadros clandestinos do Partido Comunista Português. Eles sabiam que o partido me tinha convidado para eu ir para a clandestinidade e que eu tinha aceito e que as coisas... Portanto, eles sabiam que se eu passasse seria um dirigente do partido, como se foi o Dias Lourenço, o Otávio Pato, aqueles que são presos e são soltos e continuam. Portanto, então, se eu falasse, interrompiam esse ciclo, não é? Interrompiam esse ciclo, até ficava queimado, os meus amigos, enfim, fiquei uma pessoa derrotada nesse sentido. Pronto, é tudo isso, pronto, foi para a atividade e foi para eu ser muito decidido e não falar. Acho que foi uma... Hoje sabe-se que as pessoas que foram presas portaram-se com dignidade, mas grande maioria confirmou as coisas, né? A maioria confirmou as coisas, né? Houve um ou outro que traiu, mas isso são casos raros. As pessoas... Quando chegavam lá, eles já sabiam das reuniões, muitas vezes sabiam onde é que tinham estado, né? E as pessoas muitas vezes diziam não, mas depois acabavam por confirmar coisas, desviando sempre, procurando de evitar. Né? Mas houve casos em que pessoas não disseram nem o nome, diziam, nem não disseram nada. Né? E isso para eles era muito, pronto, eram exemplos que não podiam continuar, porque é mau, não era mau que assim acontecesse, porque se eles não conseguissem obter informações, não conseguiam destruir as organizações. Foi, de facto, foi muito importante para mim, para os meus amigos, que quando eu fui preso, ter-me portado bem. Acho que foi para os jovens trabalhadores, para os jovens estudantes. Aliás, eles fizeram papéis nesse sentido. Não é? Foi muito importante. E os PIDs, eu recordo que depois, passado uma semana, quando terminou os interrogatórios, chamaram-me lá para fazer os autos finais. Todos eles muito acabrunhados, havia assim umas secretárias com máquinas de escrever. E sendo perguntado quando se iniciou a sua atividade no Partido Comunista Português, recusa-se a responder. Sendo perguntado, recusa-se a responder. Quando levava livros para teorizar e preparar os seus companheiros, recusa-se a responder. Foi dezenas e dezenas, recusa. Eu senti um orgulho naquilo. E eles estavam. E depois mostraram uma caixa grande de documentos que tinham aprendido. Portanto, é isso a questão, porque não era só a informação que quando traíram, que me deram, mas apanharam em Vila Franca, numa casa, uma caixa cheia de avantes clandestinos, até alguns já embrulhados, mas tinha lá o nome, mas era um pseudónimo. Quem é o Dionísio? Sou eu que sabia quem era o Dionísio. Quem é o Dionísio? Ninguém sabia quem era. Portanto, isso é muito... Pronto, eles perceberam que havia ali, estavam um conjunto, né? Bem, e perceberam-se que não via muita gente que fizesse aquilo que eu fazia com aquela caixa de avantes. Eles receberam 3, 4, 5, distribuíam. Eu tinha uma coisa, era pronto, né? Tive até ao dia 27 de abril, 27 de setembro, cerca de 3 meses em isolamento. Depois vim para o regime normal, estive com diversos companheiros, foi uma grande festa, quando entrei na sala, quase todos choravam.
porque sabiam o que tinha acontecido comigo. Eles tinham também sido muito castigados, mas tinham sido menos, conheciam, sabiam a minha situação. Foi tudo assim uma coisa de abraços grandes e foi muito... Mas, entretanto, depois começou o processo para julgamentos e eu tive um processo também novamente complicado. É que o meu julgamento transitou para o Tribunal Militar. Nem que todos esses meus companheiros foram julgados, vieram para o Tribunal, apanharam os 18 meses, 17 meses, 21 anos, e acabaram por sair a quase todos. E eu, quando eles saíram, grande parte da maioria, eu ainda não tinha sido julgado. Tive 23 meses à espera. Por transitei para o Tribunal Militar, fui julgado em Santa Clara. E depois acabei por ser julgado e apanhei mais tempo, apanhei 3 anos e meio. Tinha advogado, que era o Correia Neves, que faleceu há pouco tempo, mas eu depois, quando estava em regime normal, portanto, depois as famílias procuravam, já havia a Comissão de Socorro aos Presos Políticos, denunciavam esses casos todos, e a certa altura os meus companheiros disseram-me: ó Zé, tu tens de escrever isso tudo. Eu escrevi aquilo nas mortalhazinhas, nas mortalhas. E foi muito interessante. E agora como é que se faz chegar isto lá fora? Eu não sabia muito bem. Um dia tive uma visita comum, fazia anos, então agarrei nas mortalhas todas, eu fumava cigarros de Porto, eram aqueles macinhos de cigarro, e abria assim um bocal em cima, tirei os cigarros todos, cortei-os, consegui lá pôr as mortalhas e pôr os cigarros, e nessa visita comum, antes de ir para a visita comum, nós éramos todos refestados. E eu levava um maço de tabaco na mão, o guarda deixou-me passar o maço de tabaco, e depois lá na visita troquei com o meu irmão que também fumava Porto, daqueles depois cá fora começaram a abrir os cigarros, e aquilo só via meio cigarro é que... Então estava lá o rolinho das mortalhas. Depois sei que o Movimento Democrático das Mulheres fez um caderninho com isso tudo, foi muito divulgado, e foi uma das formas de divulgação do que se tinha acontecido comigo. Recordo-me que, a certa altura, já depois do 25 de Abril, encontrei pessoas que me vieram dar um abraço. Epa, Zé Pedro, sabes que nós tínhamos a tua fotografia, projetávamos a Itália, lá numa parede, à noite. Este jovem está preso, punhamos em cima do banco, este jovem está preso em Portugal, foi muito torturado, como outros jovens também é necessário. Faziam a denúncia do que era o fascismo, do que era a guerra colonial, e apelavam para cá a libertação dos presos políticos portugueses, a exigir essas ações. E também esse caderninho que o MDM, Movimento Democrático das Mulheres, fez, foi muito divulgado. Até tinha um desenho assim, que depois já encontrei depois do 25 de Abril. E um dia fui à Torre do Tombo ver o meu processo. Então, o que é que lá estava na Torre do Tombo? Um conjunto de 10 folhas A4, dizia confidencial. Então, tudo isso foi lido numa rádio clandestina, na Rádio Portugal Livre. A PIDE ouviu e restou, passou a papel. Então, está lá, confidencial. Tinha apenas um parágrafo introdutório. Vamos agora descrever o que se passou com o jovem José Pedro Correia Soares, operário das oficinas de material aeronáutico de Alverca e tal. E depois começam a ler, certamente que foi assim, todo aquele texto então aparece confidencial. Isto foi muito divulgado e também o próprio Avante Clandestino fez diversas referências ao meu caso, como outros presos políticos, não é? E as pessoas sabiam, não é? Foi... E depois, nós os presos que tínhamos, fomos sempre muito bem tratados, éramos sempre muito bem tratados pelos companheiros e pela população, não é? Assim aconteceu depois a seguir ao 25 de Abril. Quando entrei em Caxias estive em 2 sítios. Primeiro, quando estava em isolamento, estava numa cela voltada para a frente, havia umas barracas, assim, que agora já não sei se existem. Eu recordo-me que, como não tinha relógio, via as horas, havia um poste de eletricidade e via o dia, sabia que às 4 horas era mais ou menos ali, sabia mais ou menos a que horas estava. Naqueles dias, já vi as mulheres a ralhar com os miúdos e tal, havia assim longe, não havia mais nada. Apenas o barulho nos corredores, quando abriam portas, levavam e traziam presos. Portanto, não é? E era sempre, depois a certa altura passei para a parte de trás, voltado para o muro, para a sala, não sei se 17, já não me recordo. Então havia só um muro, havia sombras, ainda para o cara fazer assim sombra, ver se o outro, se a gente conseguia transmitir algumas coisas. Havia nessa altura um companheiro que me batia na parede, eu fazia assim, mas eu não conseguia ler, pois mais tarde é que sabia que havia um morse A, B, havia aquela possibilidade de comunicar, e era isso que ele queria fazer comigo, mas eu não fui capaz de acertar com as coisas. Então tive assim o regime de isolamento era assim, não tínhamos nada, estávamos sempre ali à espera que viessem dizer. Muitas vezes era ao fim do dia, quase à noite, dizer, prepare-se para ir lá abaixo. Era para vir para os interrogatórios, não é? Tínhamos dentro daquela carrinha fechada, solar, havia um túnel onde a gente passava, vinhamos para Lisboa, mas enfim, já em agosto já foi
no Reduto Sul de Forte de Caxias, que eram salas com paredes muito fortes, assim, uma coisa, havia 2 cães polícias assim ali à frente, tudo aquilo era muito, tudo medonho, tudo assustador, tudo de medo, tudo aquilo era pão das portas. Nos interrogatórios, uma coisa que acontecia ao fim aos 3, 4 dias, ouvia muitas vozes, muita beguinchos, barulhos e tal, isso parecia a fala da minha mãe. Então era também os barulhos sonoros, porque a seguir ao 25 de Abril pediram-me da televisão para ir lá fazer uma descrição. Eu estive na sala de interrogatórios e abria a cada mesa as coisas, os barulhos imitavam, e falava disso, e eles disseram, então não vê, está ali aquele buraco na parede, ali é que estava aquela caixa, eles tinham uma sala lá dentro, com os aparelhos que transmitiam para aqui isso. Portanto, tinham encontrado, depois do 25 de Abril, todo o processo que eles tinham para transmitir esses sons. Então era verdade aquilo que os presos diziam, que ouviam, parece, vozes familiares, ouviam guinchos, ouviam pessoas a ser sovadas, tudo isso foi, então fazia parte do aspecto psicológico. Mas em Caxias foi isso, depois passagem para o regime normal. Cá para baixo, pronto, com os outros amigos, isto para mim foi um alívio muito grande. Eu recordo-me quando cheguei, eles batiam na parede, faziam, já chegou o José Pedro Soares, faziam Era o Morse que os presos que transmitiam entre si. Depois também havia outras formas. A certa altura, quando fui para lá, estava lá, já não recordo se era o Zé Magro, nós iniciámos um conjunto de lutas e depois fiquei um bocado responsável por essas coisas na cela. E recordo que também já às vezes escrevia em mortalhazinhas e tinha que transmitir, não tínhamos formas de comunicar uns com os outros. Então o que é que fazíamos quando íamos lavar a roupa? Eu recordo-me que tinha uns piugos, tinha uma dobra, deixava aquilo ali, eram uns piugos castanhos, deixava lá pendurada a roupa e os piugos, e quando a outra sala vinha, encostava a roupa a mim, e depois levavam os meus piugos. Então era a forma, o piugo, o castanho, era a forma de transmitir as mensagens entre salas. É uma das formas que fazíamos passagem da nossa informação. Nas salas procurámos, havia alguns mais letrados, mais tinham outra formação, procurávamos ajudar os que sabiam menos, dando aulas, comentando coisas, íamos procurando sempre assim, fazer aquela vida regrada, fazer ginástica por onde sempre nunca ficámos isolados. Havia umas salas sem teto, que era o nosso espaço de recreio, íamos lá uma vez por dia que nos levavam à sala, nós não tínhamos contato com os outros, mas íamos os 5 ou 6 da sala, procurámos manter sempre, enfim, a cadeia um pouco para depois levar as pessoas abaixo, levarem a perder convicções, assistirem das suas ideias, e nós queríamos aproveitar pelo contrário, para nos, assim, trocar mais opiniões, e por acaso muitos acabavam de ser lá mais politizados e mais preparados e melhores cidadãos até, porque tomavam consciência melhor das coisas todas. As cadeias, então, para nós era quase as universidades, e a PIDE sabia, por isso que às vezes se separava, mas não tinha outra solução que nos deixar. Então, Caxias foi assim, a experiência que me parece que tive, assim, pronto, era a cadeia da PIDE, que hoje falamos muito do Tarrafal, mas ser preso, ir Caxias era aquele embate mais forte, mais brutal, mais negro, às estruturas, porque arrancaram as unhas, fizeram havia coisas medonhas que fizeram às mulheres, queimaram o peito com cigarro, havia coisas medonhas que a gente ouvia, e que tudo era feito, vivíamos numa sociedade com muito medo, não é? Aliás, a própria polícia, ultimamente, já nem prendia grandes vagas, prendiam alguns para os outros fugirem e ir embora e tal. O medo era um suporte do regime que eles desenvolviam sob modelos diversos. Não é? O julgamento foi também essa fantochada com os militares, a sala encheu-se de pidos, estava a minha família e pouco não deixaram entrar mais ninguém, e foi aquela fantochada toda. Não é? Foi muito interessante que houve um conjunto de pessoas que vieram ser minhas testemunhas, o padre Muniz de Vila Franca, o dono da tipografia, as pessoas mais importantes que havia na STEF vieram sempre testemunhas e juraram, pessoa honra e tal. Foi muito importante, isso tudo, foi um movimento, tudo isto ajudou, já foi a que as pessoas tivessem consciência que eu trabalhava, estudava, era um caso exemplar, como os jovens, não era, pronto, era um caso exemplar. Isso foi dito pelo padre Muniz. O José Pedro foi o meu melhor aluno, fez coisas, ele elogiou, se calhar até mentiu algumas coisas para evocar mais algumas qualidades para que o tribunal tivesse duvidado, tremesse mais na aplicação da pena, mas não foram muito frios, muito rudes nesse sentido, aplicaram a pena. Pronto, e depois estive aqui em Caxias até 23, mas assim fui julgado, passado dias, levaram-me para Peniche. Eu gostava muito já que tinha apanhado uma pena pesada, chamemos-lhe assim, preferi ir para Peniche porque sempre ouvi falar de um nome, de um conjunto de companheiros que
que lá estavam, o Dias Lourenço, o Zé Magro, o Manuel Pedro, o Ângelo Veloso, eram figuras históricas, assim, lendárias, alguns deles. Para mim, gostava de os conhecer e tive essa oportunidade. Entretanto, fui hospitalizado também estive no hospital, quando acabaram os interrogatórios, e também conheci lá alguns. Mas depois em Peniche foi interessante nesse sentido, era uma cadeia diferente. Fui primeiro para o pavilhão A, para salas comuns, e depois passámos todos para o pavilhão B, para salas individuais. Quando foi 25 de abril, estávamos todos em salas pequeninas individuais, já tínhamos conquistado, podíamos circular durante o dia, eram-nos abertas as celas, circulávamos, tínhamos uma sala de convívio e o refeitório, já tomávamos as refeições em conjunto, só nos fechavam individualmente durante a noite. E foi aí que soubemos do 25 de abril, não é? Um dia de manhã, quando íamos, já tínhamos conseguido conquistar também uma televisão, quando ligámos a televisão vimos que não havia imagem. E depois foi-nos, dentro do momento, vamos ler um documento do movimento das Forças Armadas. Foi aqui que nos juntámos, já tínhamos algumas informações do movimento dos militares, das muitas lutas da região de Lisboa e do Porto, dos operários, dos estudantes, não é? Aquilo estava tudo em efervescência, o fim da guerra era uma coisa, o regime estava muito... Já tinha havido um levantamento de jovens nas Caldas da Rainha, militares na direção de Lisboa, que depois foi frustrada, e assim já um conjunto de coisas. Sabíamos que mais tarde ou mais cedo estava tudo. Também se falava de um golpe de direita, mas, portanto, ao ouvir o primeiro documento, o movimento das Forças Armadas e da Grande, percebemos logo o que era. E depois procurámos logo iniciar reuniões com a direção da cadeia e estarmos alerta e saber acompanhar as coisas. E a libertação, de facto, foi uma coisa excepcional, não é? Havia muita multidão junto à cadeia, que se juntou logo nas primeiras horas. E depois, quando íamos a sair, houve dificuldades até lá, o Spino não queria que nós libertar todos os presos, tivemos que, ou todos ou nenhum, aliás, nas cadeias aqui foi a mesma coisa em Caxias, e quando saímos foi muito importante, porque lá, em Peniche, saímos tínhamos que assinar o nosso auto de saída, e a população abriu um corredor, e nós passávamos por esse corredor, toda a gente batia palmas, toda a gente cantava aquelas canções revolucionárias da altura, foi muito giro, toda a gente chorava, abraçava, faziam muitas perguntas, nós nem sabíamos responder, então o que é para si a liberdade, o que é que vai ser agora, como é que vai ser Portugal, nós tem que terminar as guerras, tem que haver democracia, tem que haver alterações nas câmaras e nas juntas de freguesia, este governo, o fascismo tem que ser derrotado, os pedidos têm que ser presos, dizíamos aquelas coisas que depois, acho que o 25 de Abril foi um acontecimento notável. É o nosso grande tesouro. Talvez nunca Portugal tivesse tido um momento tão generoso, tão brilhante como o 25 de Abril, que abriu pistas, no ponto de vista social e político, como nós nunca tivemos. Foi um avanço civilizacional em todos os hábitos sociais, nas conquistas democráticas, o final da guerra. Acho que o 25 de Abril é um registro que ainda está por balizar, escrever e evocar e potencializar. O 25 de Abril foi um acontecimento notável que abalou todo o mundo falou do 25 de Abril, do fim das guerras coloniais, o que se transformou uma revolução, uma festa de liberdade, que os escravos representaram, foi tudo isso, foi uma coisa excepcional. Acho que é um registro excepcional para todo o mundo, não é? Mesmo para as ditaduras aqui ao lado, de Espanha, da Grécia, da América Latina, do apartheid na África. O 25 de Abril foi um tsunami em todo o mundo, foi muito importante. As televisões, jornais, todo mundo mostraram fotografias, revolução, quantos mortos, quantos não sei. Havia as pessoas festejavam com alegria, os mortos que houve ainda foi a PIDE, disparou e matou. Nós sabemos que o 25 de Abril, quem lutou pelo 25 de Abril, que depois não podia parar, porque podia haver reversos, não é? Pronto, os democratas tinham que se organizar, as instituições democráticas tinha que dar lugar a eleições livres, a uma nova Constituição. E acho que todos os democratas se envolveram nesse processo todo, se calhar até mais do que anteriormente, né? Agora que lutamos tanto para chegar para o regime ser derrotado, o fascismo, agora que podemos circular para todo o mundo, agora que se abriram as janelas e as portas, temos de ser nós a construir a democracia, né? Institucionalizar a nossa democracia. E foi nesse sentido que eu também me envolvi no movimento dos jovens trabalhadores, que convidaram-me, enquanto jovem comunista, o meu partido propôs-me que eu ficasse ligado e a ser dinamizador do movimento dos jovens trabalhadores, então foi uma coisa muito interessante, importante, o MJT.
Então era um movimento unitário, onde havia comunistas, socialistas, católicos, mas depois nas primeiras eleições, o que é que acontece? Os jovens queriam todos ter o seu partido para votar, uns do PCP, outros do PS, então o movimento foi fraquejando, quer dizer, teve a onda, a sua projeção, ainda hoje há gente em todo lado, um MJT, mas depois foi reduzindo. Então aderimos, portanto, os jovens, tirando os jovens católicos que continuaram na JOC, mas com os seus partidos, o movimento da juventude trabalhadora foi-se esvaziando. Eu fui deputado depois, convidaram-me, fui deputado, participei na elaboração da Constituição, que é uma experiência muito rica, muito interessante. O número de comissões que funcionaram, o número de sessões, como é que a Assembleia funcionava, aquele período antes da ordem do dia, que era uma coisa que, de muitas discussões políticas, é que tivemos que criar um período só de 1 hora para as discussões gerais, para depois começarmos a trabalhar na Constituição. Como é que isso tudo foi feito, foi muito importante. A Constituição é um documento fabuloso, mas, entretanto, passou o 25 de novembro, há uma regressão nas coisas, e todos aqueles que queriam a Constituição depois começaram a ter já dúvidas, e depois teve que se acelerar. Há um gesto tão giro que, a certa altura, a Constituição, todos os documentos que devem vir ao Palácio de Belém, foi o Presidente da República que foi à Assembleia, logo em cima da hora, assim que foi aprovada na Assembleia, foi logo ali promulgada, porque havia já pessoas que estavam com dúvidas, até ali empenharam-se muito, mas tinha havido alteração na correlação de forças, da democracia, são um processo que se radicalizou um bocado e que a direita aproveitou para... Portanto, é tudo muito interessante, mas a nossa Constituição é um documento basilar, garante todos os direitos, aquilo que nós lutávamos durante a ditadura, das crianças, dos jovens, das mulheres, dos mais idosos, direitos gerais, dos trabalhadores, direito à greve, direito à criação e fruição da cultura. Obriga o Estado também a deveres para que esses direitos sejam realizados, compete ao Estado criar condições. Direito à saúde, tem que haver hospital. Direito à educação, não é? Direito à memória, é necessário haver museus da resistência. Então tudo isso é muito importante. E a divisão entre os diversos órgãos de poder, tudo isso foi muito importante. Recordo-me, em cima da hora, quando faltava pouco para aprovar a Constituição, alguém disse: Manel, escreve lá a introdução. E aquela introdução que eu acho que é muito clássica, que vem em todo lado, foi escrita por Manuel Alegre, ali muito em cima. Tudo isto tem muitas histórias, todo esse processo da luta clandestina, da luta legal, para que o regime fosse... Há muitas vidas sacrificadas, foi um processo muito longo, muito moroso, e nós apanhamos a parte final, vivemos a vitória, somos felizes por isso. Houve outros que lutaram, mas que nunca chegaram a esses dias. Morreram no Tarrafal, morreram em muitos sítios. A história da resistência em Portugal ainda bem que hoje há o Museu do Aljube, que se está a edificar um museu de Peniche, que há outras decisões nesse sentido, no Tarrafal, em Cabo Verde, em que há associações que defendem esse direito da memória e valorizam essas lutas travadas no passado. Acho que é muito importante que fiquem depoimentos daqueles que ainda são vivos para testemunhar o que foi esses momentos e essa